Amigas, amigos, olá! Recentemente houve mais um massacre no Rio de Janeiro. O massacre da Penha e do Alemão é mais um que entra na lista de massacres patrocinados pela Polícia Militar do Estado, que resultam em centenas de mortes e mais de 1.000 mortes anualmente. Vamos tentar trabalhar alguns aspectos relacionados a esse massacre recente em pelo menos 3 camadas. Primeiro, o absurdo da própria operação policial. Na sequência, vamos trabalhar uma camada nacional do uso eleitoreiro deste massacre. Finalmente, vamos finalizar com uma camada internacional, o intervencionismo do governo Trump. Começando com a camada nacional, o absurdo da operação. Gente, uma operação policial em 2 comunidades do Rio de Janeiro, Penha e Alemão. Uma operação policial com 2.500 agentes de segurança fortemente armados em uma área de alta densidade populacional, sendo comunidades, boa parte da urbanização nessas áreas se caracteriza como uma urbanização irregular, com ruas estreitas, com ruas irregularmente distribuídas. Nessa situação, a intervenção com força policial fortemente armada vai gerar uma confrontação com os traficantes e extrema vulnerabilidade para a população. Resultado, a gente sabe, 121 mortos nessa operação. Há pessoas que foram mortas e não têm antecedentes criminais. Acredito que os números estejam por volta de 30 até a atualidade. Cuidado com esse discurso da imprensa. A imprensa está noticiando que, até o dia de ontem, por volta de 78 dos mortos já tinham sido identificados com antecedentes criminais. De onde eu pergunto, existe uma previsão na legislação brasileira de execução sumária? Se você tem antecedente criminal, a polícia tem o direito de matar você? Não tem esse direito. Isso não é previsto no direito brasileiro. Então essas pessoas deveriam ser presas, processadas e condenadas de acordo com a justiça e não massacradas pela polícia. E, finalmente, há indicativos de corpos entre essas 121 pessoas que foram assassinadas, corpos decapitados, corpos com marcas de facas. Será que a ação policial resulta em decapitação e pessoas esfaqueadas até a morte? Acho que não. E, portanto, há camadas e camadas de problemas nesta operação militar. Camadas e camadas de problemas que buscam ser contornados dentro de uma fantasia homicida, uma fantasia genocida de setores de extrema-direita do Brasil. Recentemente, aquilo que é chamado por alguns de meio de imprensa, a CNN, fez uma entrevista com o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. A entrevista foi feita por uma igualmente supostamente jornalista chamada Débora Bergamasco. Essa criatura não conseguia conduzir a entrevista, ela não teve capacidade de conduzir a entrevista. Mas pior ainda, além dos rompantes homicidas de Pimentel, a jornalista também não deixou de transparecer os seus próprios rompantes de afronta a condições básicas de direitos humanos. Nessa suposta entrevista, na verdade uma das páginas mais vergonhosas do jornalismo brasileiro, nessa suposta entrevista, Pimentel disse que se trata de uma guerra. Uma guerra por quê? O grupo está fortemente armado, com mais de 300 pessoas e tem controle territorial. Pimentel disse que qualquer especialista no mundo sabe que essa situação é típica de área de guerra e não de segurança pública. Eu acho muito legal, porque ele disse que qualquer especialista sabe. Bom, se qualquer especialista sabe, seria muito fácil para ele citar um artigo, citar um dito especialista. Ele não citou. A suposta jornalista deveria então ter perguntado: mas de qual especialista o senhor está dizendo? Assim, nós podemos confrontar essas informações. Mas a suposta jornalista preferiu também não perguntar e deixar aquele lugar comum de os especialistas sabem que se trata de guerra. Sim, mas uma coisa eu tenho certeza, independentemente das falhas da entrevista e das omissões de Pimentel, eu tenho certeza que a legislação brasileira não prevê isso. A legislação brasileira não tem previsão de guerra dentro do território nacional e, portanto, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi um enfrentamento entre forças de segurança
e criminosos do crime organizado. Esse enfrentamento estava no contexto de segurança pública e não em um contexto de guerra. Não em um contexto de guerra. O senhor governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deveria saber disso também, mas ele é do mesmo campo político-ideológico de Pimentel e, portanto, ele não sabe ou ele não quer saber. Porque o governador Castro disse que ele solicitou 3 blindados para o governo federal em uma outra ocasião, mas a Advocacia Geral da União não liberou estes blindados, dizendo que era necessário uma GLO para a liberação desses blindados, uma garantia da lei e da ordem, um decreto de garantia da lei e da ordem para liberar esses blindados. E ele ficou muito chateado, o governador ficou muito chateado com isso. Acredito que o governador pense que blindados das Forças Armadas são como carros do Uber. Você tem o aplicativo e chama e aparece um carro do Uber na sua porta com um motorista e te leva para vários outros lugares. E da mesma forma, a gente tem um Uber blindado. Você entra no aplicativo do governo federal, pede 3 blindados e aparecem blindados para o governador utilizar. Não, não é assim, governador. E o senhor Pimentel, na famigerada entrevista, disse que o governo federal perdeu uma oportunidade de, a partir da ação na Penha e no Alemão, palavras dele, ocupar esse território. Ocupar de que maneira? Ocupar é óbvio com tropas militares, ocupar à luz de uma GLO. Mas para Pimentel, para o governador do Rio de Janeiro, vale uma leitura na Lei Complementar número 97 de 1999, que regula a implementação da garantia da lei e da ordem. Essa GLO pode ser implementada pelo governo federal discricionariamente? Mais ou menos. Não é discricionariamente, existem determinados critérios, mas pode ser iniciativa do governo federal. Iniciativa do governo federal, como nós teremos agora para Belém. Em eventos internacionais, sempre é acionada uma GLO para a localidade por iniciativa, não é discricionariedade, por iniciativa do governo federal. Não é uma decisão livre e solta do governo federal, porque uma GLO precisa de temporalidade, por quanto tempo ela vai agir. Uma GLO precisa de previsão orçamentária e, mais ainda, um contexto concreto que possa ser averiguado com vistas ao acionamento do decreto de garantia de lei e da ordem. E, finalmente, isso pode ser feito por pedido do próprio governador do estado. Mas o governador do estado não fez esse pedido. Pimentel disse que o governo federal deveria ter aproveitado isso e ocupado o alemão. Tá certo, o Lula estava voltando da Malásia na aeronave, mas quem sabe ele foi avisado num reabastecimento que houve a operação. Ele falou, nossa, que bom, vou falar para o ministro da Defesa, colocar todas as tropas por lá. Sim, na cabecinha de Pimentel pode funcionar desse jeito. Mas, segundo a lei brasileira, não funciona. E por isso que é o risco de se pensar essa situação como uma situação de guerra. Porque na guerra vale a questão da oportunidade, mas não dentro da segurança pública, onde há limites que são claramente estabelecidos pela lei e pelas instituições. Mas a ideia de guerra está sendo cada vez mais amplamente difundida, como, por exemplo, a partir do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos, que declarou recentemente: nossas equipes agiram de forma estratégica para capturar e neutralizar narcoterroristas que tiram a liberdade e a tranquilidade da população, disse o secretário de Segurança Pública. Ele usou as palavras neutralizar e narcoterrorista. Neutralizar é assassinar. Neutralizar é uma palavra do jargão militar para contexto de guerra. De novo, não estamos em guerra. Narcoterrorista é neologismo. Essa palavra é uma invencionice da extrema-direita. Terrorismo não tem previsão no direito internacional. Notem bem, terrorismo não tem previsão no direito internacional. Não há uma definição de terrorismo, por exemplo, da ONU. Se algum país quiser fazer uma legislação antiterrorismo, o Brasil tem a sua. Um país pode fazer essa legislação e definir juridicamente o que é terrorismo. Na legislação brasileira,
Crime organizado não é terrorismo. E, de novo, não há terrorismo no direito internacional, por exemplo, definido pela ONU. Narcoterrorismo, menos ainda. Então, para que forçar palavras como estas? Guerra, combate, narcoterrorismo, neutralizar. Porque lentamente, talvez não tão lentamente assim, é criada na mente das pessoas a ideia de guerra, que valida o assassinato do outro, o outro que passa a ser entendido como inimigo. Eu estou pensando em Achille Mbembe, o filósofo camaronês, criador, divulgador do conceito de necropolítica, uma política a partir da ideia de soberania que define aquele que vive e aquele que morre, principalmente define aquele que morre. O inimigo é aquele que deve morrer dentro da lógica necropolítica. E quem é o inimigo? Ele é forjado, ele não é um inimigo de fato. Ele é artificialmente constituído como inimigo, como aconteceu na Alemanha nazista. De que maneira um judeu? Um judeu de meia idade, com esposa, com filhos, que tem um negócio próprio, que ganha seu dinheiro, que paga suas contas. De que maneira esse judeu pode destruir a Alemanha? Ele não pode. O judeu não é um inimigo da Alemanha nos anos 1930, 1940. Ele é forjado como um inimigo na lógica de necropolítica nazista. O Brasil já fez algo análogo. Durante a ditadura militar, o governo federal brasileiro utilizava a ideia de inimigo interno. É inimigo como em uma guerra, e o inimigo tem que ser, olha a palavrinha novamente, neutralizado. Mas o Brasil estava em guerra contra o Paraguai, contra a União Soviética? Não. O inimigo, nesta lógica da ditadura militar, estava dentro do Brasil. E, portanto, o cidadão brasileiro, os cidadãos brasileiros, poderiam e deveriam ser identificados, perseguidos, presos, torturados, mortos, seus cadáveres desaparecidos dentro de uma lógica de guerra, guerra interna. Crescentemente, a extrema-direita está utilizando essas palavras, criando uma ideia de guerra que, de novo, na lógica de necropolítica, valida a morte do outro, o outro que é cidadão e é dotado de direitos. Esse criminoso é dotado de direitos e precisa ser condenado de acordo com a lei. Insisto com esse ponto em um último aspecto. Não é só a extrema-direita do governador Castro, do ex-BOP Pimentel, do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que tem esse discurso. Eu ouvi recentemente uma entrevista, ou na verdade um depoimento, de Sakamoto, jornalista do UOL, e ele estava se referindo ao massacre no Rio de Janeiro, falando sobre o combate entre a polícia e os traficantes. Ele usou recorrentemente essa palavra, combate. O Sakamoto se diz um jornalista progressista, que tem uma razoável criticidade. Então, como é que ele usa uma palavra que remete ao campo da guerra, que é justamente o que a extrema-direita demanda? Eu vou confiar na boa-fé de Sakamoto, eu não acho que ele tenha se convertido na última hora a um agente fascista de extrema-direita, mas usar a palavra combate é de uma inadequação atroz neste contexto, mostrando que muitas gentes que se dizem de esquerda, se dizem progressistas, estão dentro desta lógica de identificar explicitamente ou implicitamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outras localidades do Brasil como uma guerra, como um combate. Poxa, mas não é uma guerra? Não são criminosos fortemente armados? Eles não têm que ser eliminados em uma lógica de combate? Bom, eles não têm porque a lei proíbe. E mais ainda, porque independentemente da lei, isto é feito há muitos e muitos anos no Brasil. O assassinato dessas pessoas. Mas o crime organizado não perdeu força, muito pelo contrário, ele se diversificou, ele se espalhou, ele se reforçou. Como a gente pode averiguar nos dados
da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. A The Conversation soltou um gráfico da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro com o título Mortos por intervenção policial no estado do Rio de Janeiro, mortos por intervenção militar policial no Rio de Janeiro desde 1998 até 2025. Nos anos com menor número de mortes, nós temos aí o ano de 1999 com 2003, 1998 com 284, 304 mortes em 2013, mas nós temos em 2007 1.027 pessoas assassinadas, nós temos em 2018 1.183, em 2019 1.407. Somando todo o período do gráfico, de 1998 a 2025, são mais de 18 mil pessoas assassinadas por intervenção policial militar no Rio de Janeiro. 18 mil pessoas assassinadas. Nesse intervalo, final dos anos 90 até a atualidade, o crime organizado refluiu no Rio de Janeiro? Não. Então essa ideia de combate, de assassinato, em especial de preto pobre em comunidade, em favela, evidentemente não funciona. Isso não é uma versão, isso são números. Isso não é uma versão, isso são fatos. O fato é que isso não funciona. Então o que funcionaria? Funcionaria a ação de inteligência da polícia. Funcionaria o reforço em termos de pessoal, em termos institucionais, do aparato investigativo, tanto policial quanto do Ministério Público e também do Poder Judiciário, com vistas à eliminação do chamado crime organizado. Entretanto, segundo reportagem do UOL do último dia 30, o Rio de Janeiro utilizou 15 milhões de reais em inteligência policial e é, num ranqueamento de 22 estados, apenas o 13º em investimento. Ranqueamento de 22 estados, porque muitos estados brasileiros sequer subiram para o governo federal os seus gastos com inteligência. Entre aqueles que subiram os seus gastos, 22, o Rio de Janeiro ocupa a 13ª posição. Diz a reportagem, em relação ao total nacional, o investimento do Rio foi de apenas 0,45% dos gastos de todos os estados na área. O governador disse recentemente, o governador do Rio de Janeiro, que a operação policial foi planejada por um ano. Agora eu gostaria de saber como ele planejou esta ação, se ele não tem os dados para planejamento, porque se ele não tem investimento em inteligência, ele não tem os melhores dados de planejamento e por isso a operação foi tão planejada como nós vimos nos seus resultados. Há como fazer diferente? Sem dúvida que tem como fazer diferente. Reportagem do G1, do dia 4 de outubro, nós temos alvos de mega operação do PCC são sócios em ao menos 251 postos de combustíveis. A Operação Carbono Oculto, organizada pela Polícia Federal, em consórcio com Ministérios Públicos de diferentes estados, polícias militares e civis de diferentes estados, que mirou e acertou não na cabeça física do pobre, mas na cabeça intelectual e financeira do crime organizado. É crime organizado, é uma atividade que busca ganhar dinheiro, é uma atividade empresarial, como toda atividade empresarial quer ganhar dinheiro, só que ela tem duas diferenças frente à mais usual conhecida atividade empresarial. Primeiro, ela é ilegal. E segundo, ela trabalha com extrema violência em alguns setores da sociedade. São duas diferenças fundamentais, mas a base é empresarial. E, portanto, inviabilizando os ganhos de capital, você inviabiliza essa atividade criminosa. Se inviabiliza os ganhos de capital com inteligência que organiza as ações policiais e judiciais, como foi feito eficientemente na operação do governo federal Carbono Oculto. Há, entretanto, sempre os passadores de pano da extrema-direita, que dizem que a Carbono Oculto não pode ser replicada no alemão na Penha, porque a Carbono Oculto trabalhou contra o PCC, que trabalha com uma lógica elegante e fofinha,
de lavagem de dinheiro em diversas atividades, enquanto o Comando Vermelho trabalha com uma lógica distinta, a lógica de controle territorial em periferias do Rio de Janeiro, onde há a venda de gato net, de gás, de outros serviços, sob extorsão junto à população e gerando esses ganhos de capital. Ah, entendi. Então a lógica é diferente. O PCC é elegante e fofinho, dá para fazer ação de inteligência. O Comando Vermelho é territorial e malvado, então tem que partir para a briga. Balela extrema. E o próprio discurso aponta para isso. Está se ganhando dinheiro com gato net. Está se ganhando dinheiro com venda de gás e com outras atividades de extorsão, inclusive no setor imobiliário. Agora, no setor imobiliário, venda de casas, venda de apartamentos, construção de prédios. Agora, tudo isso movimenta capital e tem dinheiro de origem ilícita. Dinheiro de origem ilícita, venda de gato net ou construção e venda de prédios. Dinheiro de origem ilícita, para ser usado, tem que ser lavado. Lavagem de dinheiro também acontece com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, como nos mostrou uma reportagem do G1, do dia 17 de março, agora de 2025. Diz a reportagem: policiais penais são alvo de operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a lavagem de dinheiro. O esquema movimentou 100 milhões de reais. E quando há operações como esta do Ministério Público do Rio de Janeiro, quando há operações como a Carbono Oculto, você chega no âmago do crime organizado e o enfraquece. Não apenas porque você tira dele aquilo que ele mais quer, que é a reprodução do capital, que é o endinheiramento, mas você cria mais um grave problema para o crime organizado. Eu sou do crime organizado e você que está me ouvindo também é. O que nós queremos? Dinheiro. Não é uma ideologia do crime organizado, não é a Al-Qaeda, não é Estado Islâmico. De novo, é uma atividade empresarial ilícita e frequentemente violenta. O que eu, líder, você que está me ouvindo, líder do crime organizado, queremos é dinheiro. E nós obtemos muito dinheiro mesmo, mas com operações como essa do Ministério Público do Rio de Janeiro e a Carbono Oculto, justamente o dinheiro é tolhido. Eu quero a minha parte, você quer a sua parte. As cabeças do crime organizado entram em confronto pela disputa dos parcos espólios. Isso enfraquece ainda mais o crime organizado, facilitando em mais uma dimensão o seu enfrentamento. É, portanto, com inteligência que se faz esse enfrentamento e não matando preto pobre em comunidades do Rio de Janeiro. Se nós esgotamos a primeira camada da nossa análise, o absurdo da operação em si, vamos a uma segunda camada, mais um absurdo: o uso político-eleitoral desta operação. Uso político-eleitoral porque nos últimos meses o governo federal tem tido uma capitalização política mais forte. Setores políticos no espectro político de oposição ao governo federal buscam capitalização política. Capitalização política através, por exemplo, desta operação de massacre, deste massacre no Rio de Janeiro. Mas uma pergunta: será que a população vai validar e vai capitalizar politicamente governador Castro e outros governadores como Tarcísio de São Paulo, como Jorginho Melo de Santa Catarina, como Zema de Minas Gerais, que também validaram a operação? A resposta é óbvia, a resposta é sim. E este sim está mostrado na pesquisa Atlas Intel, que foi realizada logo após o massacre no Rio de Janeiro. A pergunta da Atlas Intel foi, entre outras: você aprova ou desaprova a operação? 55,2% disseram aprovar, 42,3% disseram desaprovar. Então, sim, a maior parte da população aprova. Isso é muito simples de entender. Você está na sua casa com enxaqueca, você está na sua casa fazendo um trabalho que exige concentração, mas no vizinho tem um cachorro e esse cachorro não para de latir de forma ruidosa extremamente alta. O que você pensa? O que você fala? Maldito cachorro. Alguém mata esse cachorro. Se você disser isso e qualquer pessoa à sua volta criticar respondendo: a culpa não é do cachorro, ele está numa casa. A culpa é do tutor do cachorro que deixou ele abandonado, que deixou ele sem comida, que deixou ele sem água. E, obviamente, você vai concordar. Mas alguém xinga imediatamente o tutor do cachorro? Não. Cachorro maldito.
Agora, eu sou parte de uma população brasileira pobre, sem acesso à informação, sem melhor acesso à educação. Eu sei que tem um cachorro maldito chamado crime organizado que fica me oprimindo recorrentemente. Eu não posso tirar o celular na rua em São Paulo, eu não posso andar livremente na comunidade no Rio de Janeiro. E o que eu digo imediatamente? Cachorro maldito, crime organizado maldito. Mata esse cachorro, mata esse crime organizado. A população não tem esse ganho, essa camada de reflexividade, de criticidade para entender que o dono do cachorro, o tutor do crime organizado é a estrutura política nacional. Essa é que precisa ser objeto de pressão. E, portanto, e voltando ao princípio, será que uma operação de massacre de 121 pessoas gera ganhos políticos para o governador Castro e as pessoas no seu espectro político-ideológico? Com certeza. A pesquisa Atlas Intel reforça isso com mais uma pergunta. Vejamos. Na sua opinião, qual será o impacto desta mega operação na segurança pública do Rio de Janeiro? 26,1% disseram impacto muito positivo. 16% disseram impacto positivo. Essas pessoas responderam a uma primeira pergunta do questionário, que era: você está inteirado, você tem os melhores conhecimentos acerca da operação no Rio de Janeiro? E a quase totalidade dos entrevistados respondeu que sim, tá? São pessoas que sabem tudo sobre a operação, devem saber tudo sobre segurança pública e acham que massacrar 121 pobres lá pobre traficante ou pobre, né, massacrou gente pobre, tá? Vai melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro. Mas são pessoas que não sabem, talvez, do dado da Secretaria de Segurança Pública que eu acabei de apresentar a vocês: 18 mil mortos entre 1998 e a atualidade, sem melhora na segurança pública. Então, por que essa operação vai melhorar? Porque na cabeça dessas pessoas essa operação mata o cachorro, quando na verdade a culpa é do dono do cachorro. O cachorro morreu? Ótimo. Ele vai comprar um outro cachorro no canil, ele não vai adotar. Ele vai comprar um outro cachorro no canil que vai ficar latindo e te atrapalhando do mesmo jeito. Mais uma pergunta Atlas Intel. Quem você acredita ser o principal responsável por cuidar da segurança pública na sua cidade? A pergunta está enviesada, cidade, mas ela não deixa de ter um determinado aspecto positivo. E esse enviesamento acaba gerando também um resultado negativo, um resultado inadequado na pesquisa. Vejamos, pergunta novamente: quem você acredita ser o principal responsável por cuidar da segurança pública na sua cidade? O governo do estado foi a resposta de 46,4%. Responsabilidade dos 3 entes de governo, responsabilidade igual entre os 3 governos: municipal, estadual e federal, 41%. Prefeitura, 10,7%. Governo federal, 1,7%. Agora, essas pessoas, e de novo a primeira pergunta: você está inteirado? Então você conhece a operação? E por extensão, você conhece segurança pública, não é? E a maior parte respondeu 46,4%, mas me causa espanto, não é? 41% dizerem que são os 3 itens, os 3 entes de governo, e a prefeitura sobrou para ela com 10%, 10,7%. De novo, o enviesamento da pergunta. Se perguntou quem é o responsável na cidade, imediatamente vem à cabeça da pessoa o prefeito. Mas gentes que tem ranço contra a esquerda no Brasil, isto foi largamente cultivado ao longo da nossa história, ao longo dos anos 2000, Mensalão, ao longo dos anos 2010, a Operação Lava Jato. Essas gentes que estão em grande quantidade na sociedade vão atribuir a culpa a um ente em especial, o ente federal, na verdade, a uma pessoa, ao presidente Lula. E por isso a gente ter 41%, eu diria, de responsabilidade dos 3 governos. Quem respondeu o governo do estado, do estado do Rio de Janeiro, no caso em especial, esses acertaram em termos constitucionais. Idealmente, a segurança do cidadão é patrocinada por todos os entes federativos, pelo município, pelo estado e pela União, isso sem dúvida alguma, mas há diferentes atribuições constitucionais para diferentes polícias.
sob a tutela de cada um destes entes. Nós temos várias polícias no Brasil. Nós temos Guarda Civil Metropolitana, nós temos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, nós temos vários entes de polícia. Segundo a Constituição brasileira, no seu artigo 144, a Polícia Militar cumpre a função de polícia ostensiva, de manutenção da ordem pública. E a Polícia Civil cumpre a função de polícia investigativa. Essas duas polícias são, portanto, essenciais no combate ao crime organizado. E segundo o artigo 144 da nossa Constituição, essas duas polícias estão sob o comando dos governadores de Estado. Então acertou a responsabilidade pela segurança na cidade do cidadão é constitucionalmente, essencialmente do governador de Estado, e não do presidente da República e não do prefeito. Insisto ainda, nós precisamos ter os três entes trabalhando conjuntamente, mas cada um dentro das suas atribuições. E a ostensividade policial e a investigação policial, que são imediatamente ligadas à segurança pública, atribuição do governo do Estado. Encerramos a nossa segunda camada, a camada de uso eleitoreiro, a partir de uma sociedade que tem dificuldade para entender o problema da segurança pública. Vamos à terceira e última camada, nas relações internacionais. Os Estados Unidos têm um histórico de intervenção sobre a América Latina, em especial depois da Segunda Guerra Mundial. O histórico de intervenção sempre precisa ser pautado por uma ideologia que na leitura dos Estados Unidos, na leitura dos setores mais conservadores das sociedades latino-americanas, validaria essa intervenção. A ideologia era, no imediato pós-guerra, a ideologia de combate ao comunismo. E daí, por exemplo, o golpe militar aqui no Brasil em 1964. Golpe militar que teve uma participação, na verdade, direta dos Estados Unidos. Na verdade, direta por quê? Porque nós sabemos hoje, em termos documentais, por documentos liberados pelos Estados Unidos, os 10.000 soldados americanos que estavam em navios de guerra no Oceano Atlântico, nas proximidades do Brasil, nas vésperas do golpe militar, e poderiam ser acionados para uma intervenção armada no território brasileiro. Isso não aconteceu, o golpe foi feito com forças domésticas, mas notem a relação direta. Eu sou militar golpista no início de 1964. Eu vou ou não para a aventura do golpe militar? Quando eu lembro que a maior potência do bloco capitalista na Guerra Fria, os Estados Unidos, já me disponibilizaram 10.000 soldados que estão ali do lado no Oceano Atlântico. Me dá uma coragem fantástica para fazer golpe militar. E, portanto, isso tem, sim, um dedo direto dos Estados Unidos sob a desculpa, a ideologia do combate ao comunismo durante a Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, acabou a União Soviética. De que maneira se justificaria, então, a intervenção americana na América Latina? Drogas, combate às drogas. E, novamente, a palavra, vejam, combate, guerra. Combate às drogas, guerra às drogas. Os Estados Unidos são playground de usuários de drogas ilícitas em diferentes partes do mundo e no próprio território americano. Cocaína, heroína, êxtase, tantas outras drogas. Analgésicos na atualidade, tantas outras drogas. Boa parte delas não é produzida nos Estados Unidos e, portanto, os Estados Unidos passam a se utilizar de uma ideologia, uma falsificação da realidade, de intervenção política e, por extensão, no limite militar, sobre as regiões, sobre os países produtores dessas drogas, sobre as regiões, sobre os países de trânsito dessas drogas em direção aos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos se esquecem que, por exemplo, as armas do crime organizado, o tráfico de drogas, na Colômbia, no México, no Brasil, vêm em grande parte dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos, basta você combater o envio de armas para esses outros países que você já ajuda enormemente. Mas daí vem o lobby de armas dos Estados Unidos, não é? E não é legal para o governo americano combater o seu lobby de armas. É mais legal ele ficar fazendo pressão sobre governos, por exemplo, latino-americanos. Isso acontece ao longo do cenário pós-Guerra Fria. Nos anos 1990 nós tivemos o Plano Colômbia.
um plano de alinhamento militar entre o governo de extrema-direita da Colômbia e o governo dos Estados Unidos, com o qual o governo americano fornecia tecnologia militar, né, e investimentos para supostamente combate aos cartéis da cocaína aos cartéis da cocaína da Colômbia, os cartéis de Cali e de Medellín. Na verdade, era um recurso para combate às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, grupo marxista, e enquanto as Farc recebiam a carga militar colombiana com recursos americanos, as milícias de extrema-direita da Colômbia, que atuavam na cidade e no campo com extrema violência e controle territorial, ficavam sem qualquer impacto do governo colombiano. Era, portanto, um uso instrumental das drogas e do poder econômico e militar dos Estados Unidos para aumentar a influência sobre países da América Latina. Isso lá em plano Colômbia. Governo Bill Clinton, anos 1990. Hoje a gente tem o governo Trump que tem ações de execuções sumárias com as Forças Armadas dos Estados Unidos sobre embarcações de pequeno porte, barquinhos no Mar do Caribe e também recentemente no Oceano Pacífico, sob a desculpa de serem barcos que estão transitando com drogas para os Estados Unidos. Não há comprovação disso e, mesmo que houvesse, não há previsão internacional no direito para execuções sumárias. E esse mesmo governo Trump que pressiona, adivinha, para que os países da América do Sul, Brasil também, passem a caracterizar o crime organizado ligado ao tráfico de drogas como grupos terroristas, narcoterroristas. Vejam que lindinho, não é? Então nós temos as palavras utilizadas pela extrema-direita brasileira, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, palavras como narcoterrorismo, narcoterroristas, que é a palavrinha que Donald Trump quer que todo mundo use. Mas será que todo mundo está usando? Crescentemente sim, porque depois dos episódios na Penha e no Alemão, e diante da pressão do governo Donald Trump, nós já tivemos nos últimos dias o Paraguai e a Bolívia decretando a mudança legislativa para caracterizar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. O Paraguai, que tem hoje um governo de direita. A Bolívia teve eleições presidenciais recentemente. Não foi o governo boliviano que fez essa declaração, foi o presidente eleito da Bolívia. E com um detalhe, na Bolívia, como no Paraguai, nós tínhamos candidatos de esquerda, centro-esquerda, nós tínhamos candidatos de direita e candidatos de extrema-direita. Será que os candidatos de extrema-direita da Bolívia e do Paraguai que ganharam as últimas eleições? Não. Foram os candidatos da direita, que a imprensa recorrentemente diz que é uma direita limpinha, civilizada, que segue as instituições, neoliberal. Só que, na verdade, é uma extrema-direita, é uma direita que flerta, que se alinha muito facilmente à extrema-direita fascista nesses países. Ela se alinha à extrema-direita fascista hoje e no início do século XX, na Alemanha, na Itália, na atualidade, da mesma forma. E, portanto, hoje, no Brasil, como na América Latina em geral, nós não temos mais direita. Nós temos uma centro-esquerda democrática e uma extrema-direita fascista alinhada ao fascismo internacional mundial. Essa operação de massacre de 121 pessoas no Rio de Janeiro é mais um episódio que escancara esta relação doméstica aqui no Brasil e internacional regional. Era isso no nosso podcast de hoje, algumas reflexões acerca do massacre de pessoas na Penha e no Alemão, no Rio de Janeiro. Quem tiver algum problema, alguma dúvida, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Um abraço para todas e todos e boa sorte.